Então, beleza. Bom, Então, meu microfone tá com ruído, porque eu tô com o ventilador aqui. Não, tá botei bom. para gravar aqui. Preparados? Bora. 3, 2, 1. CX da questão, novamente aqui no ar. Hoje estou aqui com o meu tchutchuco favorito, Álvaro. O tchutchuco. E o nosso convidado da vez é o Otávio, da Track Sale. Fala, Otávio. Opa, bom, filho? E aí, direto de BH? Terra do pão de queijo, queijo Minas, goiabada. O povo é desconfiado, mas não é povo não, viu? Não. Otávio, faz uma apresentação sua para gente, o pessoal que não te conhece, conhecer, e aí depois a gente vai, sem mais delongas, ao assunto. Beleza. Pessoal, prazer estar aqui. Eu sou o Otávio, eu sou um dos especialistas em CX aqui da Track. Eu fico lotado no setor comercial, mas como um bom especialista em CX, eu tenho mesmo que saber um pouquinho de cada área para poder ajudar os meus clientes a desenvolverem melhor os seus projetos focados no cliente. Show de bola, legal. Hoje preparamos uma aula para o pessoal do CX. Temos uma aula de como... São 5 dicas, vai dar 5 dicas de como fazer para pegar um NPS ruim e fazer ele ficar bom. Então, antes disso, o Otávio ele vai dar uma visão geral para a gente do que é NPS. É jogo rápido, mas é bem importante para a gente manter o conceito alinhado. E depois a gente vai passar por essas 5 dicas e no final ele vai mostrar um case real de onde eles aplicaram essa metodologia. Hoje, a TrackSale tem mais de 300 clientes hoje, né? Tem sim. Tem no Brasil, tem América Latina e tudo mais, né? Não, é na casa dos milhões de opiniões categorizadas pela plataforma já. Legal, show. Então é uma boa referência, é um case real. Depois no final vai ter os contatos do Otávio. Quem quiser saber mais, tirar dúvida, conhecer os cases, esse e outros aí, vai ter todos os contatos. Fechou? Fechado. Vamos lá. Bora. Então vamos pôr a palestrinha online. Isso aí. Pessoal, é o seguinte, para quem não conhece o NPS, ele é o Net Promoter Score, que é uma métrica de lealdade, né? Todo mundo já deve ter recebido, ou no SMS, ou após uma compra, que era uma escala de 0 a 10, o quanto que você recomendaria a empresa X, ou a sua compra a um amigo familiar, ou um parceiro de negócios. E é justamente isso, é um jeito de linkar o emocional da recomendação a uma escala objetiva. Quando é no cenário B2C, você pergunta se recomendaria a um amigo ou um familiar, você não vai recomendar uma coisa ruim para sua mãe, por exemplo, né? Só se for eu recomendando para a mãe do Álvaro. Aí... Eita. Tadinha da minha sogra, não fala assim mesmo. E no B2B, essa questão da recomendação tem a ver também com o porte de uma empresa perante outra nas relações comerciais. Afinal, você não vai oferecer uma recomendação de um serviço ruim para outra empresa e acabar se queimando no mercado, né? Tem o seu nome, o nome da empresa no meio do caminho, e o NPS pega justamente isso para poder ter efeitos diretos e observáveis no retorno sobre investimento, custo de aquisição, renovação de contratos e renda, tudo focado na experiência do seu cliente. Legal. Mas como que faz isso, né? A gente sempre sugere 2 formas, as pesquisas relacionais ou as transacionais. Então, tendo em mente que cada empresa tem diversos pontos de contato, no comercial, suporte, atendimento, financeiro, compras, tudo isso pode ser pesquisado e você pode desenvolver um projeto em cima disso com pesquisas relacionais ou transacionais. As relacionais, gente, é o simples do NPS, que é para entender a lealdade como um todo do seu cliente com a marca. E perguntando a recomendação quanto a parceiros de negócios ou mesmo pessoas próximas. Você tem a pessoa que responde de 0 a 10, eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, e tem as pessoas que vão receber pesquisas transacionais, que são aquelas pesquisas de um momento específico, né? Uma coisa que a gente faz no nosso comercial, após um atendimento nosso, né? Um primeiro atendimento, a gente pergunta, uma escala de 0 a 10,
qual a probabilidade de você recomendar o atendimento do especialista Otávio a um parceiro de negócios ou outra empresa. Ou mais ainda, com base na clareza de informações, em uma escala de 0 a 10, e aí segue a vida. Você consegue deixar bem próximo. Você pode falar daquela entrega, aquele produto, aquele serviço, aquela pessoa, e aí você consegue desenvolver todos os gargalos da experiência do seu cliente para você poder agir. E a ideia da gente falar hoje é justamente como agir em cima disso. Nos pontos Legal, de contato. então assim, o transacional ele não substitui o relacional, né? O relacional, então, ele te dá uma visão mais ampla da lealdade, né, do cliente para com a empresa. E as transacionais, o objetivo, então, é você, a cada contato, vamos dizer assim, né, cada contato que o cliente tem com a empresa, você medir a satisfação daquele contato. Então, por exemplo, boa parte do pessoal que está assistindo a gente trabalha com atendimento a cliente, né, em contact centers. Então, um contato, uma ligação, um e-mail, sei lá, um chat que teve um atendimento, você pode aplicar após aquele atendimento uma pesquisa transacional usando esse conceito do NPS. E aí você consegue entender sobre aquele momento, né? Sim. Essa sim. transacional. E ela não substitui as relacionais. Não substitui, mas a empresa pode sobreviver sem o relacional. Quando a empresa nunca fez nada, a gente sugere comece com pesquisas relacionais para ver o que é importante para o seu cliente ser leal a você. Legal. E aí depois provavelmente você vai encontrar gargalos, comercial, atendimento, suporte, e aí você consegue direcionar melhor. Mas o relacional, ele dá o geral mesmo, a ideia é essa. Tá bom. Ficou claro? Perfeito. Mas como que a gente analisa isso, né? Brevemente, gente, eu trouxe até esse slide com uma péssima prática, para a gente deixar bem clara de como não fazer. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que de 0 a 6 são clientes detratores que eles estão insatisfeitos, não recomendam, estão indo para a concorrência no primeiro momento que eles virem uma oportunidade. Então, essas pessoas vão dar uma nota baixa porque estão insatisfeitos. Os neutros é aquele pessoal, beleza, 7 passa de ano, tô satisfeito, mas ele tá flertando com a concorrência, você não encantou ele. E 9 e 10 é o pessoal que tá satisfeito, promove, é o pessoal que tá trabalhando de graça para você, que tem a probabilidade de falar, contrata ali aquele pessoal que eu curti. Legal. E quando você vai... Ou seja, o ideal é você levar os detratores e os neutros para a posição de promotor, né? Em gerais, essa é a ideia. Isso, aprende com 9 e 10 para replicar para todas as outras classes e aprende com 0 a 8 o que você deixou de fazer ou fez errado para poder melhorar o processo. Esses caras são os fãs da marca que a gente fala? São os fãs da marca, são os advogados da marca também. Legal. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre quem priorizar, mas... Aí quando forem fazer a pesquisa, pessoal, tem um erro nesse slide aqui que eu coloquei de propósito. Não compartimentem a experiência do seu cliente. Não é vermelho, amarelo e verde. É vermelho muito forte no 0, verde muito forte no 10, para que tenha uma escala mais orgânica, porque o 0 é mais forte do que 6 numa experiência ruim. Para mim, que eu sou daltônico, agora que você falou. Eu tava procurando vermelho e verde. Vermelho vai para a esquerda, ali, ó, olhando. Tá bom. A ideia é justamente... Então a ideia é assim, ou seja, quando você, por exemplo, colocar isso para o cliente lá no e-mail, por exemplo, você manda, igual você reserva um hotel online, depois você recebe lá por e-mail lá, que nota que você deu. Você está falando não coloca vermelho, amarelo e verde. Se for para colocar cor, coloca um gradual, assim, mas não segmentado dessa forma, assim. Aqui é só para quem está analisando que você separou dessa forma, né? Isso, exatamente. Porque senão você reduz isso tudo em ruim, médio e bom. O NPS não é isso. Tá bom. Tá? Então, gente, só para deixar bem claro... Essa é uma dica bônus essa, hein? A bônus vem antes das 5, né? Fica aí já. E aí, gente, quando você deixa isso de uma forma mais orgânica, sem compartimentar, só perguntando se você recomenda em uma escala, você puxa o emocional da pessoa. E aí, o emocional, né? Você pode ver, por exemplo, vários artigos, a Track mesmo desenvolveu alguns, sobre estrutura da decisão do consumidor. E o emocional muitas vezes pesa. Você precisa do emocional para fazer um contrato de venda, né? Um contrato gigante B2B
tem que ter confiança, e confiança é emocional, não é só gatilho de eu ser o bom da área, por exemplo. Uhum. Boa. Né? Perfeito. E aí, vamos pro pega pra capar, que é o que a gente tá aqui para hoje. Aí, Então, vamos pressupor que já tá rodando NPS, vamos fazer certinho. legal. Agora, como que eu vou aumentar ele se meu NPS está baixo? Isso. Então vamos imaginar lá. Obviamente, isso é uma coisa importante de dizer. A metodologia NPS, ela tem que ser seguida, tem uma série de coisas a serem seguidas. Então, é bem importante quem não utiliza essa metodologia, quando for implantar, seguir essas recomendações, melhores práticas ou até mesmo regras. E quem já usa, é importante certificar se está usando da forma correta, porque senão também vai tomar a decisão errada. Aqui, o Otávio vai mostrar para a gente 5 dicas para aumentar o NPS, considerando que a metodologia está implantada de forma correta. Se alguém quiser procurar o Otávio, depois eu vou deixar já falei isso, né? Mas vou repetir, vou botar o contato dele no vídeo, e daí pode tirar essas dúvidas. E sei que eles têm serviço lá de consultoria também. Então. Sim, todo cliente novo. Desculpa. Perdão? Não, então, aí partindo do princípio que o NPS está implantado de uma forma correta, mas ele está ruim. Ou seja, foi lá e o indicador... O que é um indicador... Primeira pergunta. O que é um NPS ruim? Vamos lá. O NPS ele é calculado pela porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Isso vai numa métrica de menos 100 a até 100. Então, de menos 100 a 0 é a zona crítica. É o fogo no parquinho para tudo, está muito errado. De 0 a 50, aí depois de 50 a 70, 70, 80, 80, 90 são outras zonas, né? Que vai de qualidade até aperfeiçoamento. E não dá para falar que tem uma zona melhor do que a outra de um jeito absoluto, senão número. Mas... E é importante... não sei se você ia falar isso agora, desculpa te cortar, mas é importante também a empresa olhar para o setor que ela está, né? Isso, benchmark. Isso é importante, né? Tem um dado muito legal. SaaS, né, o segmento que eu estou, de Software as a Service, nos Estados Unidos, o NPS alto é 42. No Brasil, 55. A Track hoje consegue ficar variando entre 72 e 75, mas santo de casa tem que fazer milagre, né? É isso aí, né? Tem que ser um exemplo. Senão para tudo. Fogo no parquinho tem que resolver. Bidu tá em quanto, Daniel? O último que a gente mediu é de 71%. Boa. Mas nossa meta é crescer um pouquinho. Mas isso é importante, porque senão também, daqui a pouco o seu NPS está um número X e você quer que ele chegue lá na altura, só que seus concorrentes não estão lá também. Então, às vezes, você vai fazer um baita de um esforço desnecessário. Também aí, obviamente, quanto maior o NPS, melhor, isso é lógico. Mas também esforço desnecessário me parece ser me parece ser ruim, né? E bota uma meta para as pessoas que ela tem que sair, né, de menos 50 para 80, por exemplo, aí todo mundo já desiste antes da largada, né? Sim. NPS baixo é sinônimo de churn? Pode ser. Na verdade, não é sinônimo de churn, é uma chance maior de churn. Às vezes tem uma empresa que é a única naquele segmento e tem o NPS baixo, o cliente não tem para onde ir. Boa. Boa. Né? Tem um dado que o Tomás fala que... Serviço público, por exemplo, né? Serviço público, mal faz uma pesquisa de satisfação, né? Se souber o NPS, me conta. De vez em quando procuram a gente, mas a morosidade de contratação fica complexo. Tá bom. Bom, legal. Então, dito isso, que o NPS ruim, então, com certeza para baixo de 0 deve ser ruim. Zona crítica. Então isso é ruim. Agora, de 0 a 50 é um sinal amarelo, é bom já procurar referências, né? E algo, por exemplo, para cima de 75%, provavelmente deve ser bom, os melhores estão nessa faixa. Então, só para a gente dar uma ideia para o pessoal. Então, beleza, mediu o NPS, ele não está bom ou ele não está onde você gostaria que ele estivesse. Aí o Otávio separou 5 dicas para você trabalhar para tentar achar a causa e melhorar esse resultado. Vai lá, Otávio. Fechado. Então, o NPS, gente, é uma métrica que é um número. Então, a gente não fala 75%, é 75%. A porcentagem entra nos cálculos. Opa, então eu já errei já. Não, mas é normal. É normal. Tem gente ainda que faz o NPS de 1 a 10.
O cliente não pode falar que está 0% de chance de recomendar. Tem muitos errinhos. Então vamos falar que está tudo certo. Beleza. Então a gente tem, eu sempre falo, eu devo falar isso umas 5 vezes por dia. A gestão da experiência do cliente não acaba quando você recebe uma resposta. Ela apenas começa. E a parte mais importante é quando você recebe. Afinal de contas, o cliente ele tem expectativa de receber uma tratativa. Então, vamos começar como fazer esse processo. Primeiro, é tentar entender que opinião que é essa. Então, a gente tem que definir esses gargalos. Como? Categorizando essas opiniões. Então, você pode categorizar por etapa de jornada, produto, serviço, ou equipes que estão dentro daquela pesquisa. Legal. Eu vou dar o exemplo do Bidu. Ó. Aqui a gente separa a nossa pesquisa em 3 etapas da jornada. Eu acredito assim, ó. Mas eu acho que chega perto. Então, assim, a gente analisa na etapa comercial qual é a satisfação dele, te avalia na hora que ele usa. Isso envolve a implantação e o suporte. E a gente avalia a implantação e o suporte, e em terceiro a gente avalia a plataforma, o uso da plataforma. Então a gente procura separar nessas 3 partes, porque e o que a gente percebeu? Quando o cliente é detrator em uma delas, por exemplo, ele acha ruim o software, ou ele achou ruim a implantação, ou ele achou ruim o processo de venda, a correlação com o relacional é alta. Então, a chance dele dar na relacional, ele dar uma baixa, essa correlação aumenta. Então, a gente divide nessas 3 etapas assim, da jornada: comercial, implantação e suporte, e o uso efetivo da plataforma. Eu sei que tem não é bem a jornada do cliente, não é bem isso, mas assim, é um exemplo de implementação. Acho que para a galera entender aí o que dá para ser feito. Assim, o exemplo mais macro disso é pensar nos 3 P's: produto, processo e pessoas. Que aí você consegue desenhar de uma forma ampla e depois definir esses gargalos, né? Em processos, atendimento, comercial, contratação, né? Legal. Agora, e o item equipes que você falou, acho bem importante também, porque em centrais de atendimento, né, em contact centers, geralmente o volume de contato é grande e o volume de que uma pessoa faz por dia é alto, né? Tem equipes que tratam 50, 60, sei lá, chega até 100 casos por dia. Então, um exemplo que eu acho que eu posso dar aqui, não sei se você ia citar ou não, mas eu já estou me adiantando. Por exemplo, aí vou falar que a gente conhece por conta da nossa plataforma, né? Em operações de atendimento existe muito turnover. Então, todo mês tem gente entrando nova e gente sendo treinada. E às vezes existem testes de treinamento, né? Tipo, vamos treinar agora do jeito B, do jeito C, do jeito A que era treinado antes. E aí seria interessante correlacionar o PET transacional dessas equipes para saber se esses treinamentos foram bons ou ruins, né? Se eles melhoraram ou pioraram. Então, às vezes, você para transformar ele em um treinamento melhor, nada mais adequado do que o cliente dizer se aquele atendimento está sendo feito melhor mesmo. Então, segmentar por equipes me parece algo bem interessante também para esse contact center. Sim, é um recorte bem específico e é super necessário. Por exemplo, meu dia a dia é comercial. Para pôr a mão na plataforma em cliente, eu demorei 3 meses. 3 meses de treinamento. Então, cada empresa vai ter processos específicos. Então, você não pode, às vezes, cobrar uma performance tão boa de uma pessoa que acabou de ser treinada. E o NPS pode te ajudar a ver essa rampagem, essa curva de aprendizagem da pessoa. Isso aí, legal. A dica é bem legal, assim. E aí uma curiosidade minha, por exemplo, na plataforma da TrackSale, é possível você fazer essa segmentação? Momento jabá agora. Momento jabá. Você consegue pegar o NPS e separar por quem fez o atendimento? Sim. Sim, né? Então existe essa informação, dá para fazer isso. Sim, a gente dispara a plataforma dispara para você e você gerencia a informação. Então, se você tiver uma base rica que segmente quem que é essa pessoa, produto, data, serviço, região, tudo que tem a ver com aquele processo que está sendo pesquisado, a plataforma segmenta para você a nota de cada uma. Legal.
Ou seja, já tem tecnologia disponível para fazer isso funcionar. Sim. Dá para fazer à mão? Dá também. Boa sorte. Pequenos volumes já vai, né? Mas em forma massiva. Sim, sim. E pensando também nisso, a gente até citou, né, essa curva de rampagem da pessoa para ter um bom atendimento e aprendizagem. É um gatilho legal para a gente falar de não ver as pesquisas, esse gerenciamento da experiência do cliente como fotos. Tem que pensar em filme, porque a relação com a empresa nem sempre é pontual. É um contato aqui, depois outro, e aí alguma coisa, agora eu quero fazer upgrade. Não, eu preciso fazer um downgrade agora. Eu preciso de uma ajuda, suporte, enfim. São várias Então, coisas. O NPS tem que ser igual a bolsa de valores. Você tem que acompanhar em função do tempo. Tudo um bem dia que... pode estar bom, no outro dia não. Isso. Tem gente que prefere olhar de tempos em tempos, aí não sabe o que aconteceu no meio do caminho. E se você passa muito tempo, você perde opiniões frescas. Então, às vezes, você dispara no momento certo, mas você só vai ver 3 meses depois. Até lá, a pessoa nem lembra que ela respondeu a pesquisa. Legal. Né? Essa é a dica 2, né? Corte temporal. Isso. Sim, exatamente. Pensar em filmes, já que é tudo mais... As relações, por mais que sejam distantes, elas têm que ser mais orgânicas, mais próximas mesmo. E existe uma variação, deve existir, né, uma variação natural do indicador, assim, né? Deve flutuar, mas o que importa é ao longo do tempo se ele está evoluindo ou não. Isso. O Tomás sempre fala com a gente, e é um dado que eu adoro repetir. A média de aumento do NPS dos nossos clientes é entre 5 e 10 pontos a cada 6 meses, daqueles que estão engajados. Claro que não é uma curva reta, né? Porque senão curva não é reta. Mas há essas flutuações. E claro que vão ter gargalos. Então, eu precisei de mudar minha equipe inteira do atendimento. Poxa, vai acontecer erro ali, com certeza. O NPS do atendimento vai cair. Sim. Entendi. Então é importante. Você repete o número pra gente? Esse número é legal. É 5 a 10%. 5 a 10 pontos a cada 6 meses, segundo o Tomás, e sobre os clientes mais engajados. Legal. Ou seja, isso é o que acontece aí na média dos clientes que vocês atendem. Então, é para o pessoal também se balizar, né? Às vezes quer subir do 0 para 100 em 2 semanas, vai ser uma missão fácil. Tanto é que o relacional você faz de 3 em 3 meses. E o balizador para números econômicos, que pede do NPS, é coisa que você precisa de mostrar com solidez. Solidez, com uma robustez de dados. Então, para você ter um dado muito certo, muito sólido, para tomar decisão financeira com base na experiência do cliente. Você pesquisou hoje, aí daqui a 2 semanas, você fala assim, o investidor, aqui, 2 semanas atrás estava ruim e agora tá bom. Legal. Entendi. E o NPS ele também não é uma bala de prata. Ele é a melhor métrica de lealdade, é uma métrica emocional, piriri parará, mas tem outras métricas que podem te ajudar. Tem vezes que o NPS não faz sentido. Eu tenho um case de um cliente que é um aplicativo de saúde sexual masculina. Eles disseram que não se sentem à vontade de perguntar para o público masculino dele se recomendaria o médico dele focado em saúde sexual para um amigo dele. Esse público nem fala que tem um problema. É aquele que o Daniel indicou, que ele falou do primo dele, né? Isso, do primo, é ele mesmo. Foi meu primo que... É primo, né? Um amigo meu que tá precisando indicou. Pois é, gente. Então, tem que entender o seu público. Uma coisa boa para você fazer é teste AB, né? Mas algumas métricas são mais históricas. Por exemplo, um chamado no chat, às vezes é tanta recorrência de chamado naquela empresa que não vale a pena o NPS. Às vezes o CSAT faz mais sentido, que é uma métrica de satisfação, o quão satisfeito você está. Às vezes, depois de uma recontratação, você pode mandar um CES, que é uma escala de esforço. Às vezes são tantos itens que você realmente precisa pôr, que não vale a pena fazer 30 mil perguntas. Põe só a estrelinha, para ser mais rápido para o seu cliente responder. Ou seja, quando você quer aumentar o seu NPS, talvez você tenha que usar outras métricas para entender pontos mais específicos, para achar a causa e daí... Então, inclusive aí, momento Jabá 2, acabei de... Vocês têm um curso sobre métricas, não tem? Temos sim, 3 cursos. 3? Então, quem quiser fazer,
entra no site lá do Track, e daí tem o curso de métricas, manda bala, que aí fala tudo lá. Sim. Mas é importante, legal. Aqui no Bidu a gente usa o C7, mas a gente não usa o de esforço ainda. Uhum. O esforço é muito legal, que você pode perguntar o quão fácil ou quão difícil foi tal ponto. Isso é um número muito bom, porque isso é muito usado em recontratações, financeiro, jurídico, tá? Legal. Tá, beleza, tá tudo certinho, tô usando as métricas certas, o que eu faço com isso, né? O próximo passo é o fechamento do looping, né? As tratativas. Legal. É sempre abertura e fechamento. E esse ciclo feito corretamente encanta o seu cliente, aumenta a sua taxa de respostas e, claro, mantém ele mais tempo na sua empresa, diminuindo o custo de aquisição de novos clientes e retornando, claro, o dinheiro para a empresa mesmo. O que a gente faz? Vamos segmentar. O grosso é separar em detrator, neutro e promotor. O promotor é o mais fácil. Agradece, tenta ativar ele, fala, compartilha. No final da pesquisa, tenta dar um jeito de fazer ele compartilhar ela nas redes sociais. No B2B, muitas vezes não faz muito sentido, mas no B2C é muito fácil isso de acontecer, né? São pessoas colocando dinheiro no seu orçamento do marketing para compartilhamentos orgânicos, né? Isso custa dinheiro. Legal. Os neutros é aquele pessoal, 7, né? Não, passou de ano, ok, mas o que faltou para te encantar? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para brilhar seus olhos? E você aprende isso e replica naquele processo que eles estão falando que está ok. Afinal de contas, os neutros são aqueles que estão flertando com a concorrência. Legal. E aí, os detratores, a gente sempre fala, tratativa entre 24 e 48 horas para todo mundo. Mas os detratores são um ponto de atenção. Eles são a probabilidade do churn, né, da saída do contrato. Eles são as pessoas que estão extremamente insatisfeitas. A vida pode até ter piorado depois desse contato, né, se for um serviço essencial, por exemplo. Internet. Gente, internet caindo atrapalha a vida. Você não vai dar... E pra gente mudar de provedor ainda é difícil, né? É uma dor isso. Você tem que entender essa dor do seu cliente. Só que aí tem empresa que tem 100 opiniões por mês. Isso é fácil de fazer na mão. Só que quando você tem muitas, você tem que priorizar, não adianta. Então, altas prioridades. Detrator de alto impacto é o pessoal 0, 1 e 2, que é aqueles que tiveram as piores notas. Se for um cliente VIP, aquele que paga muito caro dentro da empresa, ele tem uma parcela grande do financeiro, né? Então, vale a pena também ser mais próximo desse cliente, independente de ser detrator. Os clientes VIP, a gente tem que dar um jeitinho. Sim. Então, vai furar uma fila aí, né? Não adianta. Quando o ARR é alto, a gente dá um jeito. O cliente VIP é um jeito de segmentar a sua carteira. Sim. E aí, não adianta só ligar. Você tem que saber todo aquele background. Por que daquela nota, qual foi o ponto, quem foi a pessoa, qual foi o problema. Para já estar tudo na mão. Aqui, no caso dos detratores, vai ter que ter uma análise mais... Primeiro assim, se você por exemplo, no caso do Bidu, a gente não tem um volume grande. Então a gente consegue estudar cada caso. Uma empresa com milhares de atendimentos, milhares de clientes, já vai ter que rolar uma priorização. E aí tem algumas dicas, por exemplo, 0, 1 e 2, ou os que têm alta receita, ou algum outro critério de priorização que seja estratégico para a empresa. O segundo ponto é que tem que ser rápido, ou seja, você tem que ter uma equipe bem dimensionada para tratar isso. Ou seja, não adianta fazer o NPS e não ter uma equipe para tratar o resultado dele. É a mesma coisa que saber que está doente e deixar morrer, né? É tipo isso. Tá doente, deixa ali, uma hora passa. Então, aí não adianta. Então, tem que ter uma equipe bem dimensionada, aí é o que você estava falando agora, tem que conhecer, aí vai ter que pegar aquele caso, o que aconteceu, e vai ter que destrinchar aquilo para entender no detalhe. Um saque bem estruturado já faz isso, querendo ou não, né? Sim. Agora, isso é como fazer com foco no NPS. Legal. Né? Um saque, por exemplo, muitas vezes não tem como resolver na hora. Mas se você tiver um empoderamento das pontas, você consegue, com um delayzinho de 24 a 48 horas, já entender isso tudo e trazer a solução para a pessoa. É um ponto de encantamento. Legal. Então, ou seja, essas equipes que vão tratar, elas também precisam ter autonomia. Tem que ter conhecimento, primeiro, né, porque vai ter que conseguir, não vai ser aquele negócio padrão, talvez até possa existir um certo padrão, mas vai ter que analisar caso a caso,
e vai ter que ter autonomia para poder resolver aquele problema, senão também vai ficar dando resposta padrão, aí não adianta. Igual outro dia, comprei um negócio, aí recebi errado, aí pediram minha avaliação, eu avaliei 0, 1, sei lá, que eu botei lá, fiz um comentário, mandei foto, e a resposta veio um texto padrão, muito obrigado, e é isso aí, valeu. Muito obrigado, mas F, né? Ou seja, virei estatística. Virei estatística. Ué. Se você quer oferecer também a boa experiência para seus clientes finais, não adianta falar para todo mundo que o seu serviço é bom e vocês prestam atenção no cliente, se quem manda mesmo diretamente na experiência do seu cliente são os seus colaboradores. Então, se você não entende como eles estão, se você não tem uma lealdade ativa dos seus colaboradores, não vai acontecer um bom atendimento, por exemplo. Em outro episódio do CX, CX da questão, a gente estava falando sobre a felicidade, né, dos colaboradores. E aí você tem essa questão também dessa relação, então, do NPS interno, tem essa relação, felicidade, NPS interno com o NPS externo também? Sim, sim. Né? Então, por exemplo, sua mãe está cozinhando pro seu pai. Se ela estiver nervosa, a comida não vai ficar boa, né? Ela vai salgar sem querer, vai apimentar sem querer demais. É a mesma coisa com o colaborador. Se ele não está satisfeito... Os mineiros, vou fazer um parênteses. Eles gostam de exemplo de cozinha. Ô, gente, eu sou gordo, não é de tiroide, não, é de safado mesmo. Eu sei porque minha avó é mineira. Minha avó é mineira. Aqui, eu estou em São José dos Campos, né? O Álvaro está em São Paulo. Aqui a gente diz que São José é uma estância hidromineral. Porque tem água embaixo e mineiro em cima. E os mineiros gostam de dar exemplo de cozinha, vamos falar. Uai. Eu tô do lado da cozinha aqui, então tá ótimo. Vou fazer um momento Jabá Bidu agora. A gente fez isso no outro episódio, mas isso é verdade. Assim, ó, a gente, inclusive, colocou na nossa plataforma uma funcionalidade que os usuários, que são os atendentes, na grande maioria, eles conseguem colocar o humor dele, para dizer se ele está feliz, triste. Aí o administrador coloca lá as possibilidades, ele coloca, escreve, as pessoas recebem mensagens. Então, ou seja, a ideia é que ou seja, você quer aumentar o NPS, uma das coisas que você tem que ver é se as pessoas estão satisfeitas dentro do trabalho. Se elas estiverem satisfeitas, a chance do NPS aumentar é maior, principalmente naquele que tem a ver com aliás, principalmente quando existe o contato humano, né, entre o cliente e um atendente, por exemplo. Mas assim, se você for pensar num serviço extremamente tech-touch, que ninguém fala com ninguém, se você tem seus desenvolvedores sobrecarregados, infelizes, a programação vai ser uma merda. Não, perfeito, isso aí. E no call center, o que eu quero dizer assim, se numa área que não tem contato direto já é importante, já existe essa relação, aonde você tem o contato humano, ou seja, equipes de vendas, equipes de atendimento, entregadores, que tem o contato humano, aí que não tem como não considerar isso na equação. Sim. E o ENPS, ele ajuda a suprir esse clima organizacional. Lembrando que ele tem que ser anônimo, tá, gente? Para seu público responder com conforto. E não vai fazer tratativa, não vai fazer fechamento do loop. Vai fazer de uma forma geral nos momentos interessantes para a empresa. São 3 perguntas. Recomendação direta da liderança, local de trabalho e produto ou serviço que ele está trabalhando. Mas isso fica para outra conversa, mas é uma dica extremamente essencial. Legal. A gente aplica o INPS aqui no Bidu e ele é mais alto que o NPS do cliente. E se alguém quiser depois que a gente compartilhe os resultados e as perguntas que a gente faz, elas vão nessa linha que você falou. Então, só procurar aí o Álvaro aí. Legal, cara. Então, resumindo. Categorizar as respostas para entender aonde estão os problemas, avaliar sempre em função do tempo, utilizar métricas secundárias, né, para ajudar no entendimento da causa raiz, fazer o tratamento das respostas, e aí você colocou uma série de prioridades aí como dica para tratamento, principalmente ali nos detratores, né? Então acho que vale a pena
prestar bastante atenção, principalmente dimensionamento das equipes para atender dentro dos prazos, treinamento para essas equipes e autonomia, porque senão não vai resolver o problema do cliente. E aí vai gerar uma expectativa, até podendo gerar uma insatisfação maior ainda, porque não foi tratado. E, por fim, cuidar do clima organizacional, porque não dá para aumentar o NPS com as pessoas insatisfeitas trabalhando. Exatamente. A única pincelada que eu faria é cuidado para não fazer pergunta demais na pesquisa. Métricas acessórias vão ajudar, mas você tem que prezar pela taxa de resposta do NPS. Perfeito. Show. Você também vira aquela linguiça e ninguém responde nada. Não. Se para uma pergunta é difícil ter taxa de resposta acima de 25%, 30%, imagina com 30%. Fadiga. E tem alguma coisa relacionada a game, que nem assim, responda e ganha tal coisa? A gente vê... tem essa relação também? É necessário ou não? Na verdade, é uma péssima prática fazer então, isso. Você pode, após a pesquisa, quando você terminou o seu processo bonitinho, convidar para uma nova compra, um desconto. Mas se você bonificar antes da resposta, você vai fazer com que a pessoa dê qualquer nota, só para ela ter o prêmio, ou ela vai pensar, vou dar uma nota alta, porque aí eu garanto meu prêmio. Putz, legal isso. Ou seja, não gamifique o isso, NPS. Né? Falar que eu responda e ganho o brinde e tal. Então esquece isso aí não rola. Não rola, não sugiro, mas após a pesquisa você pode fazer alguma ação. Tá bom. Legal. Ô, Otávio, aí a galera ouviu tudo isso aí que a gente falou, você falou, e pode se perguntar assim, ok, quem isso vai dar certo? Aí eu pedi pro Otávio trazer um case pra gente. Obviamente eles têm vários cases, é legal depois. Eu já fiz um curso na TrackSale, muito legal. Lá, na época foi o Tomás que administrou o curso. Ele deu apresentou uma série de cases, achei bem interessante. Mas eu pedi para o Otávio mostrar um case para a gente, onde essas dicas, né, não necessariamente todas, mas boa parte delas foram aplicadas na prática, junto com toda a metodologia, e ele trouxe aí um case para a gente ver o resultado. Bora. Pessoal, essa empresa é do segmento de locação de veículos e está com a gente tem um tempinho. E eles tinham vários gargalos básicos da qualidade, atendimento, serviço, contrato. E aí eles chegaram num topo, em torno dos 60, e não conseguiram mudar, acharam que tinha um teto de vidro mesmo, né? E aí o que faz? Enfim, eles começaram a focar nas pesquisas transacionais, nos gargalos principais deles. E o principal gargalo, eles viram que algumas pessoas tinham notas mais baixas no atendimento. E aí eles foram começar a ouvir essas gravações. E aí vem aquela coisa básica do atendimento: civilidade, urbanidade, simpatia, uma presteza no atendimento, um jeito mais delicado, mais animado, enfim. Eles viram que um padrão das notas altas versus um padrão de notas baixas, e aí corrigiram essas pessoas das notas baixas e começaram a buscar o NPS acima dos 70. Junto disso, conseguiram contratos maiores, recontratação, manutenção de contratos, e isso impacta diretamente retorno sobre investimento e custo de aquisição. Legal, show. Ou seja, foi uma espécie de uma modernização do que o setor faz com as monitorias de qualidade, porque as monitorias, pessoas escutam ligações e concluem se foi correto ou não correto o atendimento. Mas nesse caso, o que foi feito foi ouvir o cliente. Aí os clientes detratores foram foram estudados, aí usando inclusive aquela primeira dica que você deu da segmentação, encontrou a equipe que estava né, com os maiores detratores, e aí identificou os problemas, aplicou treinamentos e correções, e aí o NPS melhorou. Ou seja, é um método de trabalho seguindo aquela parte daquelas dicas totalmente aquelas dicas lá que você mostrou. Show de bola. E aí saiu de 60 para mais de 80, é isso? Isso. O objetivo deles, quando a gente fez o case de sucesso, era sair dos 70 e pouquinhos e bater no 80. E depois procurar o 90. Legal. E bate com aquela evolução que você falou. Esse é um case que tem no canal de vocês no YouTube, né? Se alguém quiser conhecer o case completo, é só conhecer entrar no canal da TrackSale no YouTube, e lá tem o do case, né?
Sim, e outros vídeos meus lá sobre pesquisas transacionais, especialmente no setor comercial, que é onde eu estudo mais. Legal. Show de bola. Otávio, muito bom, cara. Que aula, hein? Que aula, meu amigo. Adicional? Aproveita. Tá Vai precisando ter. melhorar o NPS da sua área? Tô brincando. Mas, gente, ó, se alguém precisar conversar com a gente, se não for eu, vai ser outra pessoa do comercial. Todos nós estamos atentos a primeiro ouvir vocês para ter certeza se a gente pode ajudar. Se a gente não puder ajudar, a gente manda até para concorrência, no caso. Muito bom. Eu quero cliente satisfeito. Posso abrir uma concorrente, então? Aí vocês... Ah, é só fazer melhor. Tô brincando. Não, já tem trabalho demais já. Tem trabalho demais. Show de bola. Então, cara, bom, muito obrigado. Valeu pelo seu tempo. Eu sei que é difícil parar vocês aí, então obrigado pela atenção, por todo esse carinho, essa preparação que você teve aí com a gente também. Foi muito legal. Espero que a galera goste. Tomara. E aí, se precisar, pode me chamar a hora que for necessária. Tá bom, todos os seus contatos vão estar na descrição do vídeo. É só pegar e acionar o Otávio. Fechou? Fechou. Obrigado, Otávio. Obrigado, valeu, tio. Valeu. Valeu, tchau.